E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui com mais uma aula e hoje nós vamos fazer então os nossos exercícios que ficaram da aula passada e também falar sobre o restante aí do conteúdo que tem a ver com os encontros consonantais e os encontros vocálicos. Então vamos primeiro falar dos exercícios. Vocês conseguiram fazer? Espero que sim, né? Então vamos verificar se vocês acertaram? A professora tinha passado lá, identifique os dígrafos e classifique-os em vocálicos ou consonantais. A professora vai colocar aqui no quadro e aí vocês acompanham aí a correção. A letra A tem a palavra machado. Então, você percebe ali que o CH, ele é um dígrafo, ou seja, duas letras com som de um. A professora vai colocar aqui. Então, a letra A, ele tem aí esse dígrafo que acontece no CH. A letra B é a palavra jumento. A palavra jumento tem um dígrafo que é bem esse EN aí, porque é um vogal acompanhado de N ou M, você já sabe que tem o dígrafo. Na palavra chuvisco, olha, eu tenho outro dígrafo aí que tem a questão do ch, o CH então faz esse som. A palavra enchente, eu tenho dois dígrafos aí na letra D. Eu tenho primeiro o em, que faz um dígrafo vocálico, e eu tenho o CH, que faz um dígrafo consonantal. A palavra exercício, pessoal, eu não tenho nenhum dígrafo nessa palavra, então se você tentou ali achar, só fez a transcrição, percebeu que não tem dígrafo. A palavra chamam, olha, presta atenção nisso daqui. A palavra chamam, você tem o CH, que é um dígrafo, ou seja, dígrafo consonantal, mas você tem o final da palavra, e se alguém fez isso daqui, não está certo, porque lembra que a professora falou, ao final de palavra, o A e o M, ou o E e o M, não pode ser dígrafo, ele vai ser ditongo. Então, você só tem um dígrafo aí. Na palavra pente, você tem então a questão, a letra G aqui, né? A letra G não, é a letra G. A letra G você tem então pente, dessa maneira que você faz a questão da transcrição fonética. Então você tem aqui exatamente um dígrafo aqui, que é o dígrafo vocálico. A palavra jantam, você tem então o A e o N aqui, fazendo então essa questão do dígrafo vocálico, mas o AM ao final de palavra não faz dígrafo, né? Faz um ditongo. Chiclete, a palavra chiclete, você tem o CH ali fazendo um dígrafo consonantal. E a palavra descida, você tem o S e o C fazendo apenas um som, então ele também tem um dígrafo consonantal. A palavra nhoque, olha pessoal, eu vou até fazer aqui o nhoque, vou fazer o nhoque não, vou fazer a palavra aqui, né, a transcrição. A palavra nhoque, você tem então isso daqui que acontece, o H não tem o som, então você vai fazer o N, lembra que a professora falou para você colocar o tio em cima da letra para fazer esse som nasal, e o QU não é pronunciável. Olha quantos dígrafos então você tem nessa palavra. Você tem dois dígrafos consonantais. Você tem então na palavra champanha, olha, vou fazer também ela inteira aqui porque tem vários dígrafos aí. Você tem o CH, você tem o A acompanhado de M, você vai fazer então isso. Depois você tem o NH, que também é um dígrafo. Então a palavra champanha tem três dígrafos, dois dígrafos consonantais, que é o ch e o NH aqui, e o dígrafo vocálico, que é o A e o M. Toma cuidado com isso, vocês vão entender por que a professora está batendo nessa tecla agora com os próximos conteúdos. E aí na atividade 2 dizia assim, quantos dígrafos há em cada palavra? Você tem na mancha, você tem um dígrafo vocálico e um consonantal, então você tem dois dígrafos. Sorriso, você tem duas letras aqui, um dígrafo só. Complicadinho, você tem um dígrafo vocálico, você tem um dígrafo consonantal, então dois dígrafos. E na palavra queixo, você não pronuncia o QU, então você tem um dígrafo apenas, tá? Então era assim que você deveria contar, da mesma forma como os outros, fazendo a transcrição fonética você consegue entender o que precisa ser feito. Bom, nessa aula, então, nós vamos estudar
as outras questões relacionadas à letra e fonema. Nós já estudamos então os dígrafos, o consonantal e o vocálico. Nós vamos falar agora dos encontros vocálicos e dos encontros consonantais. Ó, estamos atingindo aí a nossa meta do nosso esquema, né? Então, estamos aprendendo aí sobre letras e fonemas. Bom, para falar sobre os encontros vocálicos e encontros consonantais, vamos relembrar o que é vogal e o que é consoante. Vogal, quando você tem então essa emissão do ar sem nenhuma interrupção. Semivogal, você também tem essa emissão do ar sem nenhuma interrupção, só que ela é mais fraca, ela acompanha uma vogal. E as consoantes, quando você tem essa emissão do ar, só que você tem alguma interrupção, ou dos lábios, ou do dente, ou da língua, e é por isso que ela se chama, então, consoante. Então, as vogais, A, U, café, A, U, E, tatu, o A e o U, jogos, o O e o O e o O, você pronuncia aberto e fechado. E o pele também, o E e o E, sendo aí essas vogais. Agora, semivogais, quando você tem a palavra pai. Pessoal, uma sílaba só pode ter uma vogal. Quem sempre vai ser vogal é o A. O A, então, ele tem aqui pai. Já tem uma vogal, a outra que está com ele não pode ser vogal. Saudade, você tem o A e o U, não pode ser vogal, as duas não podem estar na mesma sílaba. Então, você tem então uma semivogal que está apoiando ali a vogal. Pão, mesma coisa. Mãe, da mesma forma, você tem então dois encontros vocálicos, só que você tem uma vogal e uma semivogal, porque ela é mais fraca. Então, essa semivogal seria a pronúncia do E e do I, só que de forma fraca. A consoante, por sua vez, você vai fazer o bomba, olha, tive que mexer com a minha boca. Dente, ó, coloquei a língua lá na frente. Feliz, tá? O major, né? Então, quando você tem essa emissão aí do ar com alguma interrupção da boca, do dente, da língua, elas são as consoantes. Vamos lá. Então, ver o que isso pode ser, que a gente falou, né? Fonemas sem interrupção do ar. O fonema I com apoio de vogal, só que pronunciado de maneira mais fraca, e os fonemas com interrupção do ar, que são as consoantes. Encontro consonantal. Se nós falamos que o dígrafo lá tem o som de consoante, o que seria esse encontro consonantal? O encontro consonantal seriam duas ou mais consoantes que estão ou na mesma sílaba ou em sílabas separadas. Ou seja, quando você vai escrever a palavra, você percebe o quê? Você percebe que nessa escrita as consoantes elas vão ser sequenciais. Então, no caso aqui, a palavra prato, o que você percebe? Tem o P e o R, eles estão juntos. Isto é encontro consonantal, encontro de consoantes. A palavra pleonasmo, olha, você tem o PL que estão escritos juntos, depois você tem esse S e esse M também, embora depois na separação silábica eles vão ficar em sílabas diferentes, mas você tem na escrita, eles estão juntinho ali. Fronha, você tem o F e o R. Ah, tem o NH também, professora, porque são duas consoantes. O que a professora falou? NH é dígrafo. Não pode ser classificado como encontro consonantal. Por isso que nós aprendemos lá sobre o dígrafo. Dígrafo são duas letras com som de 1. E o encontro consonantal, duas ou mais letras com som de dois ou mais sons. Tá? Então, cada um tem o seu som separado. Trator, ó, o T e o R aqui, você tem então um encontro consonantal. Pedra, o DR. Torta, o R e o T. Ritmo, você tem o T e o M. E o pneu, você tem o P e o N. Eles não são interrompidos por vogais, você escreve os dois juntos. E isso é encontro consonantal. Aqui a professora colocou então, vamos praticar? Como que se daria isso num exercício? Então você tem aqui a palavra dragão. A palavra dragão tem o D e o R, encontro consonantal. E aí tem duas coisas que eu queria que vocês observassem. Eu tenho um encontro consonantal que eu falo que ele é perfeito. O que é isso? O encontro consonantal perfeito tem a ver quando eu falo, por exemplo, a palavra dragão. Esse D e esse R, eles vão ficar na mesma sílaba. Então, encontro consonantal perfeito quando essas consoantes elas estão na mesma sílaba.
E o encontro consonantal imperfeito? O encontro consonantal imperfeito quando as consoantes ficam em sílabas separadas, embora na escrita elas estão juntas, tá? Então, olha aqui, a palavra clima, você tem então a questão de CL estar na mesma sílaba, isso é encontro consonantal perfeito. Fresco, você tem o FR que vai ficar na mesma sílaba, no entanto, quando eu escrevo a palavra fresco e eu vou fazer a separação, olha o que acontece com esse S e esse C, eles se separam, isso é encontro consonantal imperfeito. Infrator, você tem o FR ali sendo esse encontro consonantal perfeito, pois vão ficar na mesma sílaba. Misto, olha, você separa o S e o T, encontro consonantal imperfeito. Pista, você separa o S e o T, então encontro consonantal imperfeito. Psicanalista, você tem um encontro consonantal perfeito, porque eles ficam na mesma sílaba, e você tem o S e o T, que vão ficar em sílabas separadas. Então, quando você percebe que ao escrever uma palavra, você fez duas consoantes, uma em sequência da outra, sem a interrupção ali de vogal, isso é encontro consonantal. Não confundir, ó, a professora colocou aqui embaixo, não confundir dígrafo com encontro consonantal. Tem que tomar muito cuidado com essa questão. Vamos lá, dígrafo e encontro consonantal. Chuvisco, você tem então o CH. Ah, são duas letras, são duas consoantes, mas o H não tem som, então ele é um dígrafo. E o S e o C, encontro consonantal. Pensamento, olha, você tem o N e o S aqui, e aí alguém pode vir dizer assim, professora, tem o N e o S, são duas consoantes. Tudo bem, são duas consoantes, mas vamos fazer a produção do som? PEM! O que a professora falou? Quando tem esse N, que ele segue uma vogal, você não pode contar como som, ele é um dígrafo, dígrafo vocálico. Então, em pensamento aqui, você não tem encontro consonantal, você tem um dígrafo vocálico. A mesma coisa aqui, ó, o N e o T, você tem um dígrafo aqui, e aí você não pode falar que isso daqui é um encontro consonantal. Planeta, dígrafo. Contente, dígrafo. Justiça, o ST. O ST vão ficar em sílabas separadas, mas ele é um encontro consonantal imperfeito. Possível, você tem o SS aqui, eles são duas letras com um som só, então isso daí é um dígrafo. Preciso, você tem o P e o R, encontro consonantal. Banco, você tem o N e o C, ele pode ser considerado um encontro consonantal? Não, ele é um dígrafo. Urbanismo, você tem o R e o B, encontro consonantal, você tem o S e o M, encontro consonantal. Surpresa, você tem o R e o P, são encontros consonantais, e depois você ainda tem o P e o R, são encontros consonantais. Tome cuidado para não confundir dígrafo com a questão do encontro consonantal. A vida agora transcorre sob o signo da adolescência, porque no outro extremo, a velhice e a morte também foram adiados. A professora colocou ali uma frase grande, e aí eu perguntei assim, quantos dígrafos consonantais? Vamos ver quantas ocorrências que há desse encontro de consoantes? Lembrando que em encontro consonantal tem o som distinto, separado. Então vamos ver aqui, ó. Na palavra transcorre, eu já tenho um dígrafo aqui, um encontro consonantal. Então eu tenho TR sendo encontro consonantal, eu tenho o S e o C aqui sendo encontro consonantal. Toma cuidado porque o RR não é encontro consonantal, ele vai ser o quê? Dígrafo. Aí eu tenho aqui o signo, encontro consonantal, vão ficar em sílabas separadas. Adolescência, ó, tem o S e o C, são consoantes, professora? São consoantes, mas eles pronunciam um som só, então ele não é encontro consonantal. Porque o R e o Q são encontro consonantais, TR são encontro consonantais, o TR encontro consonantal e o XT encontro consonantal.
Aí eu tenho morte, eu tenho R e o T, encontro consonantal, e depois eu não tenho mais nenhum. Então, nesse caso, só não pode confundir o encontro consonantal com o dígrafo. Você tem então agora aqui, os dígrafos seriam o trans aqui, esse A e o N são dígrafos vocálicos, né, não consonantal. O R e o R, dígrafo consonantal. Você tem o adolescência, dígrafo consonantal. Você tem o QU, dígrafo consonantal. Você tem, deixa eu ver mais aqui, velhice, ó, o LH, dígrafo consonantal. Só tomar cuidado, então, para não confundir esses conceitos. Marque, aí aqui você vai fazer em casa, tá? Marque a alternativa na qual todas as palavras são formadas por encontros consonantais perfeitos. Nesse caso, você vai pausar e vai marcar a alternativa e aí, na próxima aula, nós faremos essa correção aí. Então, marca a alternativa em que todas as palavras têm encontros consonantais perfeitos, tá? Não pode ter imperfeito, ou seja, na mesma sílaba. Todas as palavras abaixo apresentam encontro consonantal, exceto todas têm um encontro, duas consoantes que estão na mesma sílaba ou em sílaba separada, e aí você tem alguma ali que não faz parte dessa classificação. As atividades de casa. Coloque ao lado da palavra se ela apresentar respectivamente encontro consonantal que ocorre na mesma sílaba, encontro consonantal que pertence a sílabas diferentes ou dígrafos consonantais. A professora vai fazer apenas um para você verificar como que é. Na palavra broche eu tenho um encontro consonantal perfeito, fica na mesma sílaba. Então, ele é o 1. A palavra o CH, ele é um encontro consonantal, ele é um dígrafo. Então, você vai colocar o 3 aqui, que é um dígrafo consonantal. Então, respectivamente, colocar na ordem em que aparece. Então, façam isso. Na próxima aula, nós faremos essa correção. Então é isso, pessoal. Essa então foi a aula sobre a questão dos encontros consonantais. Espero que vocês acertem os exercícios e até a nossa próxima aula. Tchau!